Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Mais uma vez, glorifico o nome do Senhor. Ele está aqui na casa dele, junto com os meus irmãos, podendo dividir a sua palavra e aprendermos com ela. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Louvado seja Deus. No versículo 5, que diz assim: E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão e que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram então, dizendo: Mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Pode sentar, igreja. Aqui uma palavra conhecida dos irmãos, glória a Deus por isso. E o que eu queria dividir com os irmãos, meditando nessa palavra, diante de tudo que estamos vivendo, irmãos, problemas meteorológicos, ciclones, tudo que o Senhor já havia dito que iria acontecer, está acontecendo. Que a palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor é que nos revela mistérios, nos revela o que há de vir, para prepararmos as nossas vidas, as nossas almas e poder suportar tudo que vamos enfrentar, irmãos. Mas suportar, que eu digo, não é com fardo pesado, porque o fardo do Senhor é leve e Ele nos dá sempre o escape. Mas aqui nesse texto, o Senhor falou no meu coração, é que como andam as nossas emoções, o que estamos sentindo nós como ser humano, diante de tanta aflição que está acontecendo, visto que nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é forte, a carne é fraca, mas o poder do Senhor é grande na nossa vida. Amém? Então aqui os discípulos estavam indagando ao Senhor sobre o princípio das dores, irmãos, que é o que estamos começando a perceber na terra, nas pessoas, em comportamentos. E aqui o Senhor Jesus, como o Senhor é simples, né, irmãos? A gente lendo o texto com os olhos da fé, a gente aprende cada vez mais o que o Senhor quer na nossa vida, como Ele quer o nosso bem, irmãos. Como Ele quer ver a nossa alma tranquila, Ele quer que nós nos regozijemos com a alegria da salvação, Ele quer alegria, irmãos, porque o Senhor é alegria. Então, mesmo diante de toda dificuldade, Ele nos adverte a nossa alma. Aqui no versículo 8, diz Jesus: Disse então Ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Então aqui que o Senhor está dizendo que vai ter engano, irmãos. A gente sabe que tem. Aqui que o Senhor diz: não vá após eles. Então a gente não tem que estar com a nossa mente ligada no engano, porque o Senhor, pela sua palavra, Ele ministra a verdade no nosso coração. Então o engano é uma das fragilidades da nossa alma. E quando ouvirdes de guerras e sedições,
não vos assusteis. Estamos em guerra, né, irmãos? A guerra ainda não acabou. Começou uma, não terminou a outra. Então ele diz aqui sedições. Eu fui pesquisar a palavra, irmãos, quer dizer revoltas e desordem pública. É a verdade, né, irmãos? É tudo por política, tudo por ideologias, esses motivos de guerra. E ele diz aqui, não vos assusteis. Porque muitos pensam já na Terceira Guerra Mundial, porque não tem conhecimento da palavra. E nós, se não estivermos com a nossa mente firmada no Senhor, a gente acaba entrando nesse engano, irmãos. A gente acaba participando e vindo o medo. E o Senhor não nos deu o espírito de medo, irmãos. Porque o medo, ele mexe com as nossas emoções. E o medo é a porta de entrada para o maligno lançar dardos inflamados na nossa vida. Então ele diz, porque é necessário que isso aconteça primeiro, quer dizer, todas essas sequências de fatos, mas o fim não será logo, como eu disse ao princípio das dores. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Quer dizer, a alma de muitos fica sobressaltada. A alma de muitos fica em ansiedade. Muitos até querem prever quando Jesus vai voltar, por causa da situação. E a mente enganosa e a mente que fica perturbada quando nós absorvemos esses tipos de sentimentos que o Senhor diz para nós não ir após eles. Aqui no 14, propende, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder. Quer dizer, muitas vezes nós, como filhos de Deus, servos de Deus Altíssimo, ele diz aqui para nós, não nos preocuparmos, porque aqui o crente é muito cobrado. Eu não sei os irmãos, mas eu já ouvi muito dizer, você serve a Deus e sua vida não muda? Você serve a Deus e você está doente? Mas o Senhor disse que nós passaríamos por aflições. Então ele diz para nós não nos preocuparmos com esse tipo de coisa. Apenas termos a certeza do Deus que nós servimos e do Deus que nos salvou. Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu, irmãos. Louvado seja Deus. Então nós vamos passar por aflições, mas juntinho o Espírito Santo de Deus. Aí o 18, ele reafirma, 17, e todos sereis odiados por causa do meu nome. Amém, igreja? Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Aleluia. Na nossa paciência possui a vossa alma. Aqui para mim foi um resumo, irmãos, de que nós lemos até agora. Porque aqui paciência, o que o Senhor quer dizer? Possuir a vossa alma. A paciência tem que possuir a nossa alma. E o que é a paciência? É o autocontrole emocional. Isso é ter paz de espírito, irmãos. Mesmo diante de toda a tribulação, de toda a adversidade, a gente sabe que passa, mas a gente sabe em quem nós temos crido. Por isso o Senhor diz, a paciência tem que tomar a nossa alma. Porque na nossa alma, tudo que ouvimos, tudo que nós vemos, tudo que nós pensamos, diz a palavra, assim é a vossa alma. Então o Senhor adverte a minha e a sua vida hoje.
Vamos cuidar da nossa alma. Amém, igreja? Aqui no 22. Porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então é a suprema vontade do Senhor, porque Ele ainda está no controle de todas as coisas. Mas aqui na parte B do 23, que eu vou focar mais nas emoções, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, que é o povo de Israel, né, irmãos? Mas que a palavra está se cumprindo nas nossas vidas também. E aqui o sermão profético continua, 25. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Aqui perplexidade, irmãos. Eu fui pesquisar também essa palavra, o que é? Confusão, dúvida e incerteza. O mar começou a invadir cidades, o alto mar. A gente viu nos seus irmãos, muito vídeo de praias sendo inundadas. Nós vimos também aqui pessoas aflitas, essa perplexidade, quer dizer, as pessoas começaram a ver esse tipo de fenômenos, começaram a ficar desesperadas, achando que já era um tsunami, que já era o fim do mundo. Então são sinais, irmãos. Homens desmaiando de terror. Desmaiar de terror, irmãos, é depressão, é síndrome do pânico, suicídio, que a alma fica abatida. Na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então aqui essa expectativa, irmãos, essa espera, muitas vezes transtorna a mente das pessoas. Porque muitos dizem, o Senhor disse que vai voltar, mas desde que eu nasci eu nunca vi isso. Porque o homem carnal não entende as coisas de Deus. Mas louvado seja Deus que aquele que é espiritual, ele entende tudo. Por isso que vem essa paz, né, irmãos? Louvado seja Deus. Por isso que vem essa paz no nosso coração, porque o Senhor revela para nós. Ele não é pego de surpresa, mas também não nos deixa ser pego de surpresa, porque a sua palavra se revela a cada um de nós. Então o Brasil está passando por tudo isso, irmãos, e a gente percebe as pessoas viverem em atropelo, ansiedade, como o pastor Alexandre sempre fala aqui, para de assistir da pena, para de não sei o quê, porque é muita negatividade, as coisas ruins estão sendo muito bem exploradas, não muitas vezes para ajudar, mas a gente percebe que é verdadeiramente para aterrorizar as pessoas. Louvado seja o Senhor Jesus, que estende suas mãos sobre a cabeça daqueles que estão amedrontados, aqueles que estão ansiosos, com depressão, síndrome do pânico, que o Senhor restabeleça a saúde, em nome do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, no 31 ele diz, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Aleluia. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, que o Senhor nos ensina, irmãos, aqui em Efésios 6, eu vejo como um manual da vida cristã. Efésios 6, no 10. Onde o Senhor nos ensina, pela sua palavra, a controlar as nossas emoções, a gente filtrar as nossas emoções. Porque
ele diz para a gente guardar o coração, porque é no coração que está a saída para a vida. Então aqui no 10 ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós cremos no poder de Deus, né, irmãos? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui é onde a nossa alma tem que estar cativa ao nosso espírito, para nós podermos desfrutar dessa promessa, dessas maravilhas do Senhor para a nossa vida, que nos ajuda a viver firme no Espírito. Diz aqui no 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quer dizer, que façamos a nossa parte, irmãos, que o Senhor nos guarde das outras coisas, Ele nos firma quando estamos debaixo de desobediência. Estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aqui eu já li tantas vezes esse capítulo, irmãos, mas aqui o Senhor como eu estou falando de emoção, Ele me mostrou esse lado de emoção. Aqui, tendo cingido. O cingido, irmãos, quer dizer, a palavra do grego é de segurar. Segurar os nossos ímpetos, segurar as nossas... ter domínio próprio, irmãos. Aqui é um grande exemplo que, quando eu estava meditando, o Senhor me fez lembrar de Pedro, quando ele cortou a orelha de Malco. Quer dizer, a gente pensa às vezes que está fazendo a coisa certa, mas não é do jeito certo, não é na nossa justiça. É na justiça do Senhor, que Ele é a nossa justiça. E aqui, se Ele está pedindo para nós termos, cingir os vossos lombos, quer dizer, nós temos domínio próprio, e nos revestir com a verdade. Qual é a nossa verdade? É Jesus, que é a palavra de Deus. Aleluia. Seguir as pisaduras do Senhor Jesus, as atitudes do Senhor Jesus. Aleluia. E vestida a couraça da justiça. Como eu disse, é a justiça de Deus que vai proteger as áreas da nossa vida, as nossas emoções, os nossos pensamentos, porque Ele diz que Ele nos liberta do laço do passarinheiro, no Salmo 91, e somos livres nele, irmãos. Então a nossa mente não tem que estar cativa, tem que estar cativa à palavra do Senhor. Amém? E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, as boas novas que Jesus trouxe para a nossa vida, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé é que nós temos que zelar por ela. A fé é que nos faz nos achegar ao Senhor Jesus, porque é pela fé com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque a fé é pelo ouvir a palavra do Senhor, pela palavra do Senhor, e é ela que fortalece a nossa mente, e é ela que nos faz ter mente de Cristo. Sendo assim, nós combatemos os dardos inflamados do maligno, resistimos ao diabo e ele foge de nós. Amém? Glória a Deus por Deus. Tomai também o capacete da salvação. Esse capacete, irmãos, é o que nos regozija no Espírito, porque pelo Espírito Santo nós cremos
que somos filhos de Deus. Que o Senhor na obra de cruz nos salvou. Isso tem que estar na nossa mente. Que fomos salvos. Louvado seja o Senhor Jesus. Pelo único sacrifício perfeito. A gente tendo isso na nossa mente, que somos filhos, não mais escravos, a batalha já está ganha, irmãos. Em nome de Jesus. Que o Senhor é conosco, irmãos. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, o que eu aprendi aqui nesta palavra, meditando na madrugada, irmãos? Digo isso porque a gente recebe pedido de orações, a gente pede, pessoas conversam com a gente e a gente percebe o nível da mente de muitas pessoas como estão atemorizadas, estão assustadas, sabe? Muitas mudando até de crença, sabe? Porque acham que Deus demora para fazer, como se o domínio fosse da pessoa, né, irmãos? Então o Senhor me fez eu perceber que os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa mente, irmãos, tem que ser desligada de muitas coisas do mundo. É como a gente diz, entrar por aqui e sair por aqui. Esse domínio próprio a gente tem que ter, porque nós vamos ser ainda muito atormentados, irmãos. Vamos, porque o inimigo quer destruir a família, o inimigo não quer ver nada de bom para a gente, irmãos. E como o Senhor disse, nós já estamos nos princípios das dores. Então, que a nossa mente, para nós quisermos ter uma saúde emocional, irmãos, para nós podermos julgar as coisas quer dizer discernir o problema ou a afronta que vem, a gente tem que estar embasado na palavra de Deus. Porque nós morremos para nós mesmos. O que nos dirige hoje é a palavra. Trazer à memória o que nos traz esperança, como diz em Jeremias. E como é muito ministrado, glória a Deus aqui por nós, a Canaã celestial. Vamos ver o nosso Senhor Jesus face a face como Ele é. O lugar que Ele tem preparado para nós. E ter o regozijo de estar a eternidade com o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, enfrentarmos os problemas da forma certa, pela justiça do Senhor, pela palavra do Senhor. Que a gente, dependendo da situação, a gente quer, como os pastores ministram, o que a gente acha, o que a gente pensa. A gente não acha, não pensa mais nada, irmãos. Porque o melhor pensamento e a melhor atitude é ser imitador do Senhor Jesus. É essa a nossa vitória. E na diversidade, irmãos, não deixar as nossas emoções tomar conta da nossa alma. Como diz a palavra, está alegre? Cante louvores. Está triste? Vai buscar na palavra. Vai conversar com o irmão. Venha conversar com os pastores da igreja. Porque a união de um com os outros, onde o Senhor está presente, é onde a nossa alma se enche e o nosso espírito fica preparado para as batalhas, irmãos. Que o Senhor nos impulsiona a isso. Como na igreja primitiva, eram uns pelos outros. E que assim seja também na nossa vida, em nome de Jesus. E no Salmo 42:5, o homem segundo o coração de Deus, ele conversava com a alma dele. E eu tomo isso para a minha vida também. Quando eu estou triste, também converso com a minha alma, irmãos. Onde ele diz: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E qual que é a resposta? Espera em Deus. Amém, igreja? Então, o nosso caminho, a nossa verdade,
a nossa vida. Isso não são palavras de clichê nem jogada ao vento, irmãos. São palavras de salvação. A gente tem que ter isso na nossa mente, que nós não estamos mais sozinhos. Paracleto, o ajudador, é na minha vida e na sua